Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André Stanley mais uma vez com mais um vídeo aqui nesse canal e com mais uma dica de Na verdade, hoje eu trouxe uma proposta diferente para vocês. Eu venho aqui dando dicas de livros para vocês, de leitura durante todo esse tempo. E afinal esse é um canal de literatura, se chama Literatura de Peso. E hoje eu acho que é a primeira vez, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer, onde a gente vai fazer uma conversa sobre um filme. É a primeira vez que eu vou conversar com vocês sobre um filme. E é um filme novo, um filme recente, e eu gostaria que vocês comentassem aí o que vocês acham, se vocês concordam com as minhas colocações que eu vou colocar aqui. Interessante isso, né? E se vocês não concordarem, pode colocar lá, é legal pra gente manter um debate respeitoso, eu sempre peço isso, ok galera? Então é isso, dá um like, manda esse vídeo pra todo mundo que vocês acham que vai gostar, e é isso aí, vamos ao vídeo galera. Então, pessoal, o filme American Fiction, ou Ficção Americana, né, em português, é um filme do diretor Cord Jefferson. E ele foi um dos indicados ao Oscar desse ano, né, para a cerimônia desse ano de 2024. E ele ganhou um Oscar, se eu não me engano, de melhor roteiro original, não, melhor roteiro adaptado, porque ele é uma adaptação de um livro, né? Um romance chamado Erasure, que é do escritor americano, qual que é o nome do cara? Percival Everett, que não tem nenhum livro lançado no Brasil, então se vocês quiserem ler o Percival Everett, vocês vão ter que ler em inglês, e tem lá no catálogo da Amazon todos os livros deles, porém em inglês. Esse é o primeiro filme do Cord Jefferson e ele já começou com tudo. Imagina, o filme dele já foi o primeiro filme dele como diretor, e ele já foi indicado a vários Oscars e recebeu um Oscar de um roteiro adaptado que ele mesmo escreveu. Então, ou seja, o cara não é pouca coisa não, ok? Mas ele também não é um cara que surgiu do nada, ele já vem trabalhando aí na indústria do cinema e tal, do entretenimento, já faz muito tempo. Ele já trabalhou como roteirista e como produtor, por exemplo, naquela série Succession da HBO Max, né, que é uma série que está fazendo um sucesso absurdo. Se eu não me engano, acabou, né? Ele também já participou daquela comédia The Good Place, que em português eu não me lembro o nome, mas é uma série bem interessante de uma moça loirinha, que é aquela mesma que faz a Veronica Mars, sabe? Ela morre, ela vai pro céu e lá no céu começa a questionar tudo. É uma comédia bem interessante que traz várias discussões filosóficas assim nos seus capítulos. E ele trabalhou nessa série também fazendo roteiros e produzindo. Ou seja, então você já nota que a vibe do cara é essa, de provocar, de questionar, de fazer coisas filosóficas. É isso que eu entendo. Então vamos lá. O filme, ele destaca o uso, né, dos estereótipos construídos ao redor da cultura afro-americana, que de certa forma forçam os escritores, né, e os artistas de uma forma geral, negros, a serem notados somente se eles reforçam esses estereótipos que são colados neles, ok? E a primeira cena do filme, galera, ela é muito significativa porque ela já dá o tom da conversa, ela já fala ali sobre o que vai ser o filme. Então a gente tem ali o professor de literatura na universidade, que é o Thelonious Ellison, ele que vai ser o nosso protagonista. Ele está ali, né, iniciando a aula com os alunos, e ele pergunta para os alunos se eles leram o conto que ele deixou para eles ler. E ele colocou o nome, o título do conto no quadro. Ele colocou lá The Artificial Nigger, ok? Aparece lá no filme. Só que tem um detalhe, galera. Uma das alunas ficou pé da vida com ele porque ele escreveu uma palavra, a palavra nigger, no quadro, que é uma palavra super pejorativa, que é usada de forma muito pejorativa
para definir, né, em relação aos negros, aos afro-americanos, aos afrodescendentes. Então é uma palavra que carrega uma carga de opressão e de negativismo. Ela é bem complicada, é bem pesada, né? E tanto é que eles não se referem a essa palavra nunca, eles sempre falam the N-word. The N-word é a palavra que começa com N, não falem ela, né? Que é um pecado mortal. Aliás, eu já falei ela 2 vezes e provavelmente esse vídeo não será monetizado por causa disso. Mas a gente está no Brasil e espero que vocês entendam. E entendam também o contexto. O nome do romance não, o nome do conto que ele colocou lá, existe. Ele se chama The Artificial Nigger. Você pode encontrar ele aí, PDFs dele, que é um conto antigo. É um conto de uma escritora chamada O'Connor. Flannery O'Connor. Eu estudei ela na faculdade recentemente. É uma escritora super importante ali nos Estados Unidos, a partir da década, no pós-guerra ali, né? Ela tem vários contos desse teor, assim, e é uma escritora do sul dos Estados Unidos, católica e tudo mais, assim, só que ela tem vários contos, assim, que são bem questionadores, ok? Então essa aluna discordou do professor, falou, não aceito que o senhor escreva essa palavra aí. Detalhe, o professor é negro e a aluna é branca. Aí o professor, com toda a sua calma, sua paciência, ele disse para a menina, calma, não criemos pânico. Não é isso que ele fala, mas ele vai meio sarcasticamente falando para ela, não se preocupe, eu superei o uso dessa palavra, eu superei, mas eu que sou negro, superei isso, para você que é branca não vai ser tão difícil, né? Ele meio que deixa isso, e ele é bem sarcástico, você vai ver durante o filme. E aí corta essa cena e aparece essa menina saindo da sala aos prantos, chorando tudo que ela tinha direito, e o professor puto da vida com os alunos, falando, e agora, alguém vai me dizer o que vocês acharam do conto? Né? E aí, falou de um tom bem agressivo assim, e é isso. Então essa primeira cena, ela já dá o tom do discurso. O que o filme vai falar? O filme vai falar sobre essa questão dos usos semânticos de algumas palavras e também dos estereótipos relacionados aos negros, e o que a gente espera dos escritores negros, é isso. E então, galera, é claro que esse evento ali gerou ali algum problema para o Thelonious Elias, né, que é o professor. Então, ele é chamado, né, pelos seus pares, né, pessoal ali do departamento de literatura, de humanas ali da universidade onde ele trabalhava, chamou ele e falou, cara, seguinte, você está muito estressado, né? Aí a gente fica sabendo que não é a primeira vez que ele destrata um aluno assim, né, que ele já vinha tendo esse comportamento já há tempos. E a gente descobre também que ele está sendo pressionado, né, pelos seus pares, pela galera ali do Instituto de Humanas ali de Literatura da universidade, porque já faz tempo que ele não escreve um livro novo, né? Ele é um romancista também, ele é um escritor, né? E os livros que ele escreve nunca vendem, né? São livros que ficam parados, né, nas livrarias e tudo mais. E então ele está sentindo essa pressão, né, de não escrever um romance vendável há anos, e ele recebe a notícia do pessoal lá dos colegas, a gente vai ter que dar umas férias forçadas para você esfriar essa cabeça, sabe, aquela licença ali para você pensar na vida, depois você volta mais tranquilo, beleza, né? E beleza, meio a contragosto ele sai, né? E aí ele recebe a notícia de que do gerente, não, do cara que, como é que é, do agente, o agente literário dele, que ele tinha mandado o livro para ele vender para as editoras que se interessassem, né? E ele recebe a notícia de que o livro foi rejeitado mais uma vez. Galera, é a 9ª vez que esse livro é rejeitado. A 9ª editora que rejeita esse livro, né? Que é um livro sobre os persas. Pelo que eu pude entender, é uma releitura que ele fez sobre os persas, que é um clássico do Ésquilo, né? Da literatura grega antiga. E as editoras sempre alegam a mesma coisa. Seu livro é muito bem elaborado,
a linguagem riquíssima, os personagens são totalmente desenvolvidos e blá blá blá. Mas um detalhe, não tem nenhuma ligação com a experiência afro-americana. Ou seja, afinal Monk é um outro nome dele, um apelido dele, né? O Thelonious Elias, ele é negro, né? Ele é um autor negro e os romances dele não falam sobre a realidade da comunidade negra dos Estados Unidos. Ou seja, aqui a gente pode ver, a gente pode notar que o Thelonious Elias, que é chamado pelos amigos dele de Monk Ellison. Por que Monk Ellison, gente? Eu descobri que isso foi inspirado em um músico de jazz americano muito famoso chamado Thelonious Monk, né? Então o nome dele é inspirado desse cara, então por isso que todo mundo chama ele de Monk e não de Thelonious, que é um nome mais difícil de dizer, né? Mas beleza, então o Monk, ele tá pé da vida, né? E aliás ele é um crítico ferrenho desse tipo de literatura identitária, sabe? Que segundo a sua forma de ver, né? Esse tipo de literatura fortalece os estereótipos atribuídos aos negros americanos. Tem uma cena muito interessante no filme onde ele está conversando, né, com o seu agente pelo telefone, que acaba de falar para ele que a editora rejeitou o livro dele de novo. E aí ele fica pé da vida falando, mas o que eles querem? Eles querem que eu escreva sobre um policial matando um adolescente, uma mãe solteira com cinco filhos tentando sobreviver numa comunidade negra em algum lugar? Não basta eu ser negro, entende? Então ele faz esses questionamentos assim que deixa a gente meio que pensando também com ele, entendeu? É legal. Então é isso, ele é negro, escreveu um livro que não fala sobre negro, fala sobre os persas, mas ele é negro, então é um livro de um autor negro. Por que isso não basta, né? Então é muito interessante essas jogadas assim que eles fazem. E afinal, o que todos esperam de um autor negro, né? Falar sobre racismo e essas coisas todas, né? E uma outra cena que ele está numa feira literária, esse que é bem, bem interessante, que ele vai para Boston, porque a família dele mora em Boston, é onde ele nasceu e tal, então ele vai lá porque tem uma feira literária lá. E vocês sabem, né, galera, feira literária tem um público muito restrito, assim, né? E ele foi lá e ele viu que tinha pouca gente, até mesmo por uma feira literária tinha pouca gente, tinha 6 caras sentados umas cadeiras e ele lá com outros escritores ali falando, blá, 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 blá. E aí ele descobre que nessa mesma feira ele está concorrendo com uma outra, concorrendo assim que eu falo, o público, né? O público está mais interessado em uma outra palestra que está sendo dada em outro lugar, que é de uma escritora negra também, chamada Sinara, se não me engano o nome é Sinara, eu esqueci o nome dela, mas é uma escritora negra que acabou de lançar um livro que está vendendo horrores, virou um best-seller, que é um livro exatamente que fala sobre esse estereótipo negro. Então ele chega lá e consegue ver um pedaço ainda da palestra dessa escritora, e aí ela gabarita todos os requisitos, né, de estereótipos negros em um simples trecho que ela lê do livro dela. Ela fala ali de violência policial, filhos sem pais, pobreza, gravidez indesejada, drogas, crime, tudo isso que é colado, né, como sendo algo inerente à cultura afro-americana. E além do mais, galera, ela usa uma linguagem coloquial que é atribuída aos negros, e principalmente os negros de uma certa localidade dos Estados Unidos que tem um sotaque, um linguajar e até mesmo palavras diferentes, e eles são... e ela escreve o livro totalmente dentro desse linguajar coloquial, né? E aí você corta a cena, assim, aparece o Monk olhando para aquilo, ele não fala nada, mas pela cara dele você consegue ver o que ele está pensando, tipo assim, que porra é essa? É isso que ele está pensando. O ator, aliás, ele é muito bom, ele é um cara que ele leva a sério a questão da feição, é muito, muito legal a atuação dele, né? Então isso, galera, essa situação vai minando a paciência do Monk, né? E até que chega um determinado momento lá que ele começa a beber uns uísque lá, né? Todo chapado, e ele começa a escrever uma história. Ele resolve ali escrever uma história
justamente baseado nesses estereótipos da cultura negra, né? Então ele começa a imaginar ali um cara, um gangster, sabe? Aquele cara de quebrada, assim, armado, ele tá num beco, assim, e aí ele começa a conversar com outro cara que aparece, esse cara tá bebendo, é um bebum ali que aparece, mais velho que ele. Aí ele, durante o bate-papo ali, o diálogo, esse gangster descobre que o cara é o pai dele, e aí eles começam a discutir, aí no final da cena ele mata o cara, né? Ou seja, cheio desses clichês, né, dos filmes que relegam a criminalidade aos negros e tudo mais. O que tem de interessante nessa cena, galera, é que ele mostra ali o Monk imaginando ali, escrevendo as cenas, e de repente os personagens começam a conversar com ele. Aí, o que eu falo agora? Né? Tipo assim. E é interessante porque quando você vai criar um personagem, é mais ou menos o que acontece. Você começa a criar ali o diálogo dele com alguém, e até que chega um momento que ele começa a ganhar vida e as palavras começam a sair da boca do próprio personagem, e você vai só escrevendo ali. É muito interessante, ó. Não é nada psicográfico, assim, é uma coisa meio orgânica que acontece na hora que a gente cria o personagem. Então ele brinca muito com essa questão do fazer literário. Meio que ele mostra os andaimes da coisa, né? Como é que a gente faz para criar um personagem. Então é muito interessante nesse aspecto, né? E então ele finaliza esse livro, que ele escreveu assim só de zoeira. A gente nota é bem nítido que ele está fazendo isso só como uma forma de trollar as editoras. Ele manda esse livro pro agente dele tentar vender. Falou, não, manda esse livro para as editoras lá, eu quero ver o que eles vão fazer. E ele colocou um nome, um pseudônimo, né, que era Stagg R. Leigh. Stagg R. Leigh. E o agente dele falou, cara, mas isso aqui ninguém vai se interessar por isso. Você não vai vender isso aqui. Eu sei que não, mas manda para eles que eu quero ver o que eles vão falar, né? E aí ele mandou, né? Tá bom, mas não vai vender. O cara ainda falou, né? Mas aí qual que é a grande surpresa? Tem uma editora lá que se interessa pelo livro e fala, não, vamos lançar o livro. E aí a gente, e aí, Monk, beleza? Então, ó, a gente vai lançar o livro. Aí o cara, o livro dos persas? Não, cara, o livro que você escreveu agora com um pseudônimo. Eu falei, não, mas isso é só de zoeira. Eu sei, mas os caras ofereceram 700 mil de adiantamento, 750 mil dólares de adiantamento. Imagina, galera, 750 mil dólares assim, de adiantamento só para você dar os direitos dessa editora vender o seu livro. E é a editora mais fodona, assim, que tinha maior orçamento e tal, que se interessou em lançar esse livro. Então, imagina. Aí, a gente tem que notar também que esse não é o único, digamos, não é o único foco narrativo, o único plano narrativo do filme. Tem um segundo plano narrativo que é meio que um drama familiar que ele vem sofrendo, que ele chega em Boston, ele vai lá visitar a irmã dele, e tem uma cena lá que a irmã dele tem um ataque cardíaco na frente dele e ela morre, entende? E o irmão dele, ele tem uma irmã e um irmão, os dois são médicos, né? O irmão e a irmã morre, e o outro irmão dele, ele tá passando por um período muito junk, assim, muito terrível da vida dele. Ele acabou de assumir que ele é homossexual, ele já tinha família, tem filhos e tal, então tá passando por uma dificuldade ali, e aí ele começa a mexer com drogas e tal, então ele tá numa situação muito absurda, assim, da vida dele. E a mãe deles acaba de ter um diagnóstico de Alzheimer, ela tá esquecendo as coisas e tal. Então imagina a situação familiar também. Então eu acho que eles colocaram esse segundo plano, que é um drama familiar, que ele meio que ele não é muito aprofundado, assim, é meio, na minha visão, é meio para dizer o tanto que a vida do Monk era, digamos, sei lá, sem sal, sem graça. Ou seja, ele é um cara de família rica, tal, tem ali alguns dramas, como todas as outras famílias, mas eles não se aprofundam muito nisso, entendeu? Então é meio que só para falar que ele está tendo uma dificuldade ali, e que esse dinheiro que ele recebeu ali, essa proposta da livraria, pode ser uma ajuda. Só que, obviamente, o que vocês fariam, galera? Você escreve um livro de zoeira, manda para a editora, a maior editora do país ali,
se interesse pelo seu livro. Só que é um livro que você escreveu assim totalmente de trollagem. Você liga para eles e fala, não, ó, seguinte, eu escrevi o livro, eu estava bêbado, não quero publicar, ok, tudo bem. Ou vocês simplesmente pegariam essa grana, compraria a ideia e faria ali alguns lançamentos ali e tal, e fica por isso mesmo tal. Então, ele já estava tendo esse problema familiar. Então, obviamente que o livro foi publicado. Só que antes ele ainda fez uma tentativa para que a editora desistisse de publicar o livro dele. O livro dele, ele chamou de My Pathology. Na verdade, a ortografia correta dessa palavra é pathology, com TH, né? Que é patologia. Só que ele escreveu com F, que é mais uma forma de você estereotipar, né? Falando que os negros escrevem errado e tudo mais. Só que ele falou, não, eu quero mudar o nome do livro, eu quero mudar o título, e se vocês não mudarem, eu não vou vender os direitos para vocês. Eu quero que se chame Fuck. Aí o cara, como assim? Fuck, esse vai ser o nome do livro. Se vocês não mudarem, eu não lanço. E aí a galera das editoras lá, aliás, ele estava conversando com o pessoal da editora nesse momento, falou, eu quero mudar para Fuck, meio que para mandar os caras se fuderem. Aí os dois editores lá conversam entre eles e aceitaram, falaram, não, legal, acho que vai ser até melhor ainda, que é um termo assim mais disruptivo, né? Vai causar mais polêmica, vai vender mais. Ou seja, o livro é perfeito, ele fala do que a gente quer, o público espera isso e o nome é perfeito. Então, esse livro é ouro, vai vender igual água. Ou seja, não teve saída, ele teve que publicar. Aí começa uma vida dupla do cara, né? Porque, por um lado, ele é um professor de literatura que não gosta desse tipo de literatura, e por outro lado, ele tem que assumir uma persona que é um cara assim da quebrada, que fala em gíria e tudo mais, e ainda para ajudar, ou para atrapalhar no caso, né, o agente dele ainda inventa uma história de que ele é um cara fugitivo da justiça, que ele não pode se apresentar em público, dar entrevista, porque ele está sendo procurado, né? E aí causa um problema, o FBI acaba descobrindo, quer saber quem que é o cara, já que ele é fugitivo, então ele já tem que prender ele. Então tem toda essa trama, assim, que é bem interessante. Ó, falando sobre o roteiro, galera, de forma geral, é um roteiro bom, é um roteiro, assim, divertido, mas eu não diria que ele mereceria um Oscar, entende? Eu acho que até teve uns outros filmes ali concorrendo nessa mesma categoria que eu acho que merecia mais. Mas ele tem essas sacadas assim que é interessante para a gente refletir. Então vamos aqui fazer umas reflexões sobre esse filme, galera. A meu ver, esse roteiro ele brinca, né, com o fazer literário e ele mostra, ele expõe as prerrogativas hipócritas, né, da indústria, do mercado editorial. E aí gera algumas perguntas, né? Até que ponto a identidade da comunidade negra está livre da exploração do mercado? Será que os produtos culturais que exploram questões identitárias, né, não estão chegando num ponto de exaustão, ou de esgotamento, em que somente o mercado editorial pode se beneficiar disso e não as comunidades que eles se apresentam? Entenderam a minha questão aqui? Será que isso só virou uma coisa de mercado? Então são esses questionamentos que ele meio que levanta para a gente pensar, né? E outra coisa, esses questionamentos, assim, por exemplo, qual o papel do escritor numa sociedade? Seja ele preto, indígena, homossexual, gay, ou branco, heterossexual. Quais os temas que a gente espera desses escritores, de cada uma dessas categorias de escritor? Eu disse categorias porque para o mercado são categorias: branco, gay, negro. Será que é sempre necessário que a gente divida, né, todas as obras em nichos? Há limites para criatividade
quando a gente quer contar uma história, ou seja, eu sou negro, tenho que falar sobre negro, sobre a minha luta, eu sou gay, eu tenho que falar sobre a minha luta, eu sou, sei lá, indígena, eu tenho que falar sobre isso. Então, esses questionamentos que ficam ali em voga, será que não há uma limitação para esses artistas que querem simplesmente contar uma história? Então, a cena inicial que eu falei para vocês, que eu contei lá no início do vídeo, ela está sendo aplaudida de pé aqui pela galera da extrema direita, por exemplo, que é a cena que a menina é praticamente expulsa, né, da sala de aula porque ela não concordou com o professor usar a palavra nigger. E tem um detalhe interessante, que a estereotipia, o estereótipo que colocaram nessa menina também é muito representativo. É uma menina branca usando uma camisa xadrez de flanela, ou seja, que é algo mais americano que isso, e com cabelo azul ou verde, cabelo colorido, né? Ou seja, então é o estereótipo perfeito da galera da cultura woke, entende? Essa galera exacerbadamente identitária e tal. E então a galera libertária, né, essa galera que acha que não existe mais racismo no mundo e tal, ele entendeu que o filme é um tapa na cara da galera da cultura woke. Mas eu creio que se a pessoa chegou a esse entendimento, eu não sei se ela passou da primeira cena, né? Ela não deve ter assistido o filme todo, porque o filme está repleto, né, de denúncias sobre o racismo, e em vários momentos. Tem uma cena, por exemplo, bem interessante, que ele está saindo do aeroporto, falando ao telefone, e chama o táxi, e o taxista simplesmente ignora ele, para 10 metros da frente para um cara entrar, que era branco. Então, tem vários recadinhos ali, tem várias denúncias assim do racismo e tal. E então, galera, ao mesmo tempo que ele joga uns biscoitinhos ali pra galera mais conservadora, ele apresenta um personagem branco que é um sujeito estúpido, sem nenhum tipo de inteligência e sem profundidade, né? Aliás, se você notar, todos os personagens brancos ali são os personagens que representam a cultura, o mercado editorial, né? Então, tirando essa menina woke, os outros personagens ali, incluindo a menina woke, né, talvez, eles são meio que assim, burros, sabe, assim. Eu notei isso. Então, ao mesmo tempo que ele dá um biscoitinho pra galera ali, conservadora, ele pega e critica os donos do mercado, ok? Os donos do dinheiro. Então, essa estrutura narrativa, a gente pode notar que vários filmes vêm trabalhando com isso. Essa necessidade de agradar todo mundo é meio que uma consequência da indústria cultural, do tipo, né, de mercado consumidor que a gente tem hoje. Então a indústria cultural se preocupa muito em likes, em ter visualizações, entendeu? Então ela tem essa postura meio algoritma, né? Algoritma. Cara, essa palavra algorithm em português é estranho falar algoritma. Que é assim, quanto mais pessoas você agradar, melhor para o desempenho do seu produto. Quanto mais likes você tiver, ou mesmo dislike, né? Isso vai ajudar a propagar o seu produto cultural. No caso aqui a gente está falando de um filme, né? Então o filme faz questionamentos interessantes sobre essa exaustiva, né, utilização de estereótipos e termos identitários de forma exacerbada e a exploração desses termos, essas estereotipias pelo mercado editorial, né? Ou seja, eu acredito que o filme seja uma crítica ao mercado de uma forma geral, que ao alegar
dar voz, né, para essas minorias oprimidas e tal, ele acaba por perpetuar os preconceitos, né, porque ele cria uma visão muito estreita de certas identidades culturais, como, por exemplo, relacionar os negros com a pobreza, com a criminalidade, e meio que criando isso como um padrão, né? Como se fosse a única opção plausível na hora de você criar um personagem para um livro, por exemplo, para um filme, né? Ou uma música e tal. Mas essa crítica também, ela pode ser vista como um alerta, né? Em relação à demarcação muito restrita de certos territórios semânticos, né? O que você pode dizer, o que você não pode dizer. E isso, a meu ver, pode levar a uma hierarquização de julgamentos a respeito da obra, né? Por exemplo, isso pode nos desviar assim, dos aspectos criativos na hora de avaliar essa obra. O que importa, geralmente, são os aspectos criativos dessa obra, para dar mais crédito, né, ao quão comprometido essa obra está com alguma questão social ou identitária. E aí, nesse processo, a gente pode desprezar uma boa história contada, né? Então, galera, esse é o questionamento que eu faço, entendeu? E de forma alguma, eu espero que isso tenha ficado claro, né? De forma alguma eu pretendi aqui criticar as lutas identitárias e em seus aspectos sociais, de forma alguma. O racismo, a misoginia, a homofobia, o preconceito de classe, tudo isso tem que ser combatido fortemente pelo poder público, pelas pessoas, de uma forma exemplar, né? A questão que me vem à cabeça aqui com esse filme é se o mercado, né, não está transformando essas discussões, essas questões identitárias em produtos muito lucrativos para eles, né? E de certa forma apequenando a luta a luta real, né, dessas minorias, lançando elas em outros tipos de formas de opressão, como por exemplo limitar a criação artística, né? As exigências do mercado ou da indústria cultural. Então é essa a questão que eu ponho, ok? Então eu gostaria que vocês comentassem aí essas discussões que eu propus aqui. Vocês notaram que muitas vezes eu não tenho resposta, eu simplesmente gostaria de conversar com vocês sobre isso, porque eu achei interessante esse tipo de questionamento. Ok, galera? Então é isso aí. Ficção americana, lançada em 2023. Vocês podem assistir, tá lá no Amazon Prime. E depois vocês me falam aí, ok, galera? Isso aí. Hasta la vista.